queridos professores, eu me chamo Elita e hoje estarei falando sobre a lição 7 dos primários, que tem como título Amizades verdadeiras nos aproximam de Jesus. E o objetivo da nossa lição é que a criança saiba valorizar e selecionar amizades que nos aproximam de Jesus. Então a nossa lição dessa semana é muito importante, tanto para o hoje quanto para o futuro dos nossos alunos, porque nós vamos instruí-los sobre as amizades. E para começar a nossa lição, nós vamos recepcionar os nossos alunos com alegria, recepcionar os nossos visitantes e incentivá-los a ficarem vindo para a EBD. E depois dessa recepção, nós vamos fazer a nossa rotina de plano de frequência, chamada, e em seguida vamos para a nossa memorização do versículo. E a nossa memorização dessa semana se encontra no livro de Provérbios 17:17. Lembrando da importância de ler diretamente na Bíblia para que as crianças aprendam a manusear a Bíblia. Então, o nosso versículo diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Então, como é importante, né, professores, escolhermos bem a nossa amizade. A amizade verdadeira é aquela que nos aproxima do Senhor Jesus. Então, nós vamos explicar isso com esse versículo para as crianças. E para a memorização, a ideia que eu deixo para vocês é escrever o versículo e dividi-lo em várias partes. E cada criança vai pegar uma parte e tentar colocar em ordem. Quando colocarem o versículo todo na ordem correta, eles vão repetir o versículo até que consigam memorizar o versículo dessa semana. A outra ideia que eu trago para vocês é super simples, vai servir para a contação da história e também vocês podem usar como uma oficina no final da aula para que cada criança leve para casa e que possa contar com isso a história para os seus amiguinhos, para os seus familiares. O que nós vamos fazer é pegar um papel durinho, seria importante que seja durinho, e fazer 4 tirinhas iguais, do mesmo tamanho. E aí nas pontas você vai furar e colocar bailarina. Essas bailarinas você encontra em casa de papelaria. E caso você não tenha, você pode colocar fitilho e dar um nozinho, portanto que ele tenha essa movimentação. Então são 4 pedaços iguais e vai furar e emendar eles todos juntos. E com isso nós vamos usar na nossa história de hoje, que nós vamos falar sobre amigos verdadeiros, que está aqui na nossa Bíblia. E vocês podem fazer a oficina com as crianças para que eles possam ficar contando essas histórias para os seus amigos também. Então vamos começar a nossa história de hoje. E na nossa história de hoje, nós vamos falar sobre um homem que tinha as perninhas molinhas, molinhas. Este homem, havia muito tempo que ele vivia em uma cama. Ele morava na cidade de Cafarnaum. Nós não sabemos o nome desse homem, porque a Bíblia não fala. Mas a Bíblia fala que este homem, das perninhas molinhas, molinhas, que era paralítico, ele tinha 4 amigos. E esses 4 amigos queriam ajudar este homem. Eles queriam que ele melhorasse. E um dia, esses 4 amigos ficaram sabendo que Jesus estava na cidade de Cafarnaum. Então, um desses amigos teve a ideia de levar o homem das perninhas molinhas, molinhas para a casa onde Jesus estava. Só que ele não conseguiu. Então, ele chamou o segundo amigo, que era mais forte, mas mesmo assim estava difícil de carregar aquele homem. Então, eles chamaram o terceiro amigo, e mesmo assim ainda estava difícil. Foi aí que veio o 4º amigo, e eles conseguiram levar aquele homem das perninhas molinhas, molinhas. Quando eles chegaram na casa onde Jesus estava, tinha muita gente, a casa estava lotada, até nas janelas tinham pessoas, porque essas pessoas seguiam Jesus para ouvir os seus ensinamentos,
para ver os seus milagres e ver as curas que ele fazia. Será que aqueles amigos desistiram quando viram aquela multidão? Não, aqueles amigos tiveram uma ideia e foi aí que eles construíram uma escada e subiram até o telhado daquela casa. Só que o telhado da casa não era assim, era uma laje. E quando eles subiram naquele telhado, eles fizeram um buraco. E quando olharam para dentro daquela casa, eles viram onde Jesus estava. E aí, eles pegaram aquele homem das perninhas molinhas, e amarraram umas cordas em sua cama e começaram a descer aquele homem. E aquele homem chegou perto de Jesus. E quando Jesus viu aquela situação, Jesus disse: Homem, tem de bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Pegue a tua cama e anda. E imediatamente aquele homem se levantou, pegou a sua cama e saiu andando. Para surpresa daquela multidão e alegria dos seus amigos, aquele homem foi perdoado os pecados e foi curado e saiu dali andando. E aí nós aprendemos com essa história a importância de escolhermos os nossos amigos, porque os amigos verdadeiros, eles não desistem e eles nos aproximam de Jesus. Imagina se esse homem tivesse escolhido mal seus amigos. Quando os amigos vissem aquela multidão, ia dizer: tem muita gente, vamos deixar ele aí mesmo deitado na cama, não tem como a gente chegar lá dentro. Mas ele fez boas escolhas. Ele escolheu ótimos amigos que, diante das dificuldades, não desistiram. Então, crianças e professores, nós não podemos escolher qualquer pessoa para estar do nosso lado. Nós temos que escolher amigos que nos aproximam do Senhor e nos incentivem a buscar e a ter fé no nosso Senhor Jesus. É isso, professores. É uma forma diferente de contar a nossa história. Com certeza vai chamar a atenção dos seus alunos. Depois, você pode fazer igualzinho para eles, para que eles levem para casa. E você pode incentivar que eles contem na escola, contem na sua casa, contem aos seus colegas vizinhos de casa. Então, é isso que eu trouxe para vocês essa semana. Eu espero que você tenha uma boa aula e nos encontramos na próxima semana.